essa chuva, ela tirou um cochilinho aí no meio da manhã. Por isso o dia começou preguiçoso, branquinho. Lá no fundo tá tudo mais branquinho. Em outras cidades da região a gente teve um volume um pouquinho mais elevado de chuva. À noite a gente deve ter a temperatura um pouquinho mais elevada. Amanhã essa chuva perde um pouquinho da força. Então aí por isso que a temperatura fica um pouquinho mais baixa. Antes, o volume tá aí pertinho de você. O céu ele cai sempre um pouquinho a cada dia. Em outras cidades um pouquinho menos. Amanhã aquele mormacinho que eu falei pra vocês que deveria acontecer, a diferença agora ficou um pouquinho menor, mas com friozinho. A gente tem nesse comecinho aí de tarde de sábado um tempo mais fechado, um pouquinho de névoa, né? E na segunda-feira um pouquinho mais frio. A tarde de hoje deve ter uma temperatura até um pouquinho mais elevada. E aí esse friozinho faz parte dessa virada no tempo. A gente tá vendo a nossa torre balançando um pouquinho. O volume de chuva hoje já tá um pouquinho mais elevado, como mostrou logo no comecinho dessa edição, né? A temperatura já fica um pouquinho mais baixa, isso que a temperatura vai caindo um pouquinho a cada dia. Mais uma tarde começando com o céu super limpinho. A gente no comecinho do mês estava com temperaturas baixas, porque tem uma chance de que a temperatura caia um pouquinho amanhã. Esse friozinho dura só hoje. Trouxe mais um exemplo rapidinho, que é o de Sumaré. Então a gente está aqui nesse intervalo entre esse amarelo e esse verdinho. Que traduzindo então, agora assim, chegando aqui pertinho de você, então vamos imaginar que o sol é que nem aquela esponjinha de lavar louça, quando você coloca, por exemplo, a sua esponjinha embaixo da torneira. Quase 10% ou até um pouquinho menos. Amanhã o calor ainda aumenta um pouquinho mais. Quando a temperatura cai um pouquinho, a gente tem previsão de um pouquinho mais de frio e frente fria passa rapidinho. A gente vê ali mais pertinho da faixa do horizonte um pouquinho mais escuro e a gente vê que bem no céu a gente percebe algumas nuvens como se elas fossem um algodão mais puxadinho, mais espalhado. Você percebe, Lari? Sim. Não são aquelas nuvens branquinhas, bem fofinhas. Ou seja, essas nuvens que a gente vê no céu nesse comecinho de manhã, durante a tarde a gente vai sentindo um pouquinho mais de calor. Em algumas cidades a temperatura deve ficar um pouquinho mais baixa do que a gente tinha mostrado ontem, mas a partir de quinta-feira as temperaturas começam a cair um pouquinho, alguns pedacinhos ali de céu mais azul. Foi ganhando um pouquinho mais de força, algumas gotinhas espalhadas, porque depois que essa chuvinha passar, umas gotinhas pra cá, outras pra lá, a gente vê algumas nuvens ainda nesse comecinho de manhã, a gente vai perceber um céu mais limpinho e aí esse friozinho aí vai ganhando força durante o dia e tem um pouquinho de céu azul tentando aparecer ali, né? No domingo também um pouquinho mais quente. Hoje a gente tem uma chance de uma garoinha. Tá vendo que nossa torre tá até chacoalhando aí um pouquinho? A gente tem um ventinho nesse comecinho de manhã, mas aí o friozinho vai ficando por aqui. A gente tem o comparativo bem rapidinho e vou mostrar mais uma tabelinha antes de encerrar aqui pra vocês. Máximas aqui abaixo de 30, bem pertinho de 25 e continuar esse céu assim bem limpinho, bem azulzinho. Essas nuvens fazem parte ainda daquela frente fria que deveria trazer um pouquinho de chuva. Essa câmera inclusive tá balançando um pouquinho porque ainda venta nesse comecinho de tarde. Chuva agora durante a tarde ou até um pouquinho à noite. Mesmo no Circuito das Águas onde chove um pouquinho mais, a gente tem um céu bem limpinho e aí também um pouquinho de frio. Essa sensação de um pouquinho mais, até quinta a gente fica com a temperatura um pouquinho mais baixa e o frio também se estende aí até o finzinho da semana, para esquentar um pouquinho a gente, né? Com certeza. Tá friozinho agora de manhã, buscando inclusive um lugarzinho para se esquentar e tudo branquinho. A gente tem já uma temperatura um pouquinho mais alta, a máxima prevista de 25 graus. Aos poucos, realmente bem devagarzinho, continua sentindo esse friozinho aí dos últimos dias. Aqui nessa quinta ainda tem um friozinho. A gente tá ventando desde o finzinho da tarde. Nossa torre tá chacoalhando um pouquinho nesse comecinho de manhã. A máxima hoje prevista para Campinas é de 19 graus, um pouquinho mais do que ontem. Tá balançando um pouquinho a nossa imagem aí, que também chacoalhando um pouquinho a nossa torre. É esse vento que tá perto de 60 km por hora nesse comecinho de manhã. A temperatura começa a se recuperar, mas ainda assim um friozinho, melhora na qualidade do ar e o friozinho. Se a gente observar pertinho da linha do horizonte, a gente tem uma faixinha um pouco mais escura. O comum é que ela apareça nas primeiras horas do dia, ou seja, se ela aparece nesse comecinho de tarde, a gente deve ter um pouquinho de chuva aqui para nossa região.